Vamos falar sobre o pai da fé. Abraão. Há muitos aspectos da vida de Abraão, porque a gente imagina que Deus apareceu, ou melhor, um dia Deus chamou Abraão, e a partir daquele instante Abraão já conhecia Deus na sua plenitude. E tudo é um processo. À medida que o tempo vai passando, e Abraão vai tendo experiências, até aquele momento Abraão só conhecia altares em Ur dos Caldeus, que se chamava Zigurate. Zigurate era um altar com uma escadaria enorme. No topo da escadaria havia um santuário que era dedicado ao Deus principal de Ur dos Caldeus. E Abrão estava familiarizado com essa adoração aos deuses da Mesopotâmia. E quando Deus o chama, algum tempo depois, mais precisamente no versículo 8, versículo 7, 12, versículo 7, nós estamos falando aqui sobre os altares na vida de Abraão. Por onde ele passava, ele deixava um altar, para dizer que ali passou alguém que adorava a um Deus. Quando as caravanas de viajantes passavam, que viam erguido aquela construção, era normal que tivesse ali uma estatueta, era normal que tivesse ali uma imagem, era normal que tivesse ali qualquer coisa que as pessoas pudessem olhar e dizer: esse aqui foi erguido ao Deus tal. E Abraão ergue um altar a Deus, e sobre este altar ele vai sacrificar. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Abraão até aqui era um peregrino, havia acabado de chegar em Canaã, estava passando por Betel e por Ai. Aliás, Abraão já tinha passado na cidade de Siquém, que ficou muito conhecida no tempo de Jacó, quando esta cidade foi incendiada, quando essa cidade foi destruída, quando essa cidade sofreu um ato atroz, covarde, maldoso, de 2 dos filhos de Jacó. O interessante é que Deus nunca mencionou para Jacó, e nunca mencionou nas Escrituras, os atos de Levi, e, se eu não estou enganado, de Benjamim. Depois que todos os homens estavam circuncidados, no dia mais crucial das dores, esses 2 filhos de Jacó entram na cidade, colocam fogo, matam as pessoas na cidade, tomam os despojos, e para vingar a desonra feita a Diná. E Abrão agora vai passar pela primeira vez
na cidade de Siquém, que muitos anos depois iria acontecer esse fato trágico. E a cidade é marcada por esta situação. Siquém foi uma das cidades famosas de Canaã. E Abraão passa nesta cidade, arma ali a sua tenda, só que ele não fica muito tempo em Siquém, porque eu disse para vocês que Abraão era dono de muitos rebanhos, tanto ele quanto Ló, e então a terra não era suficiente para suportar os seus rebanhos. E Abraão passa pouco tempo na cidade ou na região de Siquém. A gente falando assim, a gente supõe que seja um lugar pequeno, mas é um lugar enorme, muito grande, maior. O território de Siquém é muito maior do que o território de Pouso Alegre. Então você imagina o território de Pouso Alegre, quando você vem da Fernão Dias, tem uma placa lá embaixo, Pouso Alegre de Estiva. Quando você vem de Varginha, tem uma placa lá, São Sebastião da Bela Vista, Pouso Alegre. Quando você vai aqui para a borda para a borda da mata, tem uma... Então, a cidade de Siquém era muito grande, só que não cabia os rebanhos. E Abraão, como nômade que ele era, nesse tempo ninguém habitava em casas, ninguém fazia construções. Nesse tempo, eles mudavam de acordo com o inverno, com as chuvas, com os pastos. Estavam constantemente mudando. A filosofia era de tendas. Esse material que era feito as tendas, no frio não passava frio e no calor não passava calor. É um tipo de tecido que hoje os árabes, principalmente os árabes, usam, principalmente as mulheres. Roupa preta, a gente não, os estilistas não aconselham que se use no calor. Só que esse tecido, quando chega no calor, ele esfria, e quando chega no inverno, ele esquenta. E Abraão sai da cidade de Siquém e vai para a cidade de Betel. Segundo os historiadores, Abraão ficou entre o monte Gerizim e o monte Ebal, o monte da bênção e o monte da maldição, que mais tarde é anunciado as bênçãos e as maldições por Moisés e por Arão. E nesse lugar Deus fala com ele de novo. Nós não sabemos quanto tempo passa de Gênesis 12:1 para Gênesis 12:8. A verdade é que passam muitos anos. E Deus volta a repetir as mesmas promessas feitas a Abraão quando ele falou com ele pela primeira vez, com uma diferença. Agora Abraão conhece mais a Deus. Abraão tem um conhecimento melhor de Deus. E cada vez que nós temos um conhecimento melhor de Deus, Ele vai se revelando melhor para nós, e nós vamos entendendo melhor Deus, nós vamos entender melhor o que Ele fala, o nosso discernimento fica mais aguçado. E agora Deus aparece a Abraão. Deus não simplesmente fala. Deus aparece a Abraão. A Bíblia diz no versículo 8. Ali apareceu, versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e ao oriente. Ali edificou um outro altar, segunda vez que Abraão faz o seu altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Agora Abraão só não faz um altar. Agora Abraão só não oferece sacrifício. Agora Abraão e os seus empregados, os seus servos, o seu mordomo, agora eles começam a aprender a invocar o nome do Senhor. Não era algo fácil como nós fazemos hoje. Hoje as pessoas entram na igreja, não veem
imagens, não veem estátua, não veem Deus nenhum, e mesmo assim eles não se assustam, não questionam. Nesse tempo não era assim. Qualquer pessoa que fosse adorador de uma divindade, essa divindade tinha que ter uma cara, essa divindade tinha que ter uma estátua. Não era muito fácil para os seus empregados, não era muito fácil para as pessoas que conviviam com Abrão, de invocar o nome do Senhor. E Abrão fica conhecido, começa a se divulgar a sua fama na região, porque Deus disse que Abrão seria um líder quando ele chamou pela primeira vez: você será um líder de nações. Ele deveria ficar conhecido não como um líder pagão, mas como um líder que adorava ao Deus único e verdadeiro. Não um líder que adorava as estrelas, que adorava o sol, que adorava as coisas da natureza, não. Abrão adorava o Deus verdadeiro, e agora, para mostrar isso, ele vai erigindo os seus altares. Na nossa vida, na vida do povo de Deus, tem por onde ele vai passando, ele vai deixando altares. Esses altares, mais tarde, Abraão, porque Abraão está saindo da Mesopotâmia, ele sobe, depois ele vai descendo para Canaã, e vai descendo para Canaã, e vai descendo para Canaã, até chegar em Siquém. Depois ele vai parar em Hebrom. De Hebrom, Abrão vai a fome na terra, não chove, não tem pasto, e Abrão é obrigado a ir para o Egito. Essa não era a rota que Deus havia traçado para Abrão. Muitos comentaristas e estudiosos veem aqui uma falha na vida de Abrão. Mas eu não estou aqui para apontar falhas na vida, principalmente de Abrão. A verdade é que ele vai descendo o deserto no final no sul de Berseba. Abrão vai descendo o deserto do Neguebe, que é de aproximadamente uns 340 quilômetros, até chegar no Egito. E Abrão vai levando os seus animais, Abrão vai levando tudo. Quando a gente fala que Abrão está se deslocando, era uma logística que hoje deveria ser muito bem programada para não dar errado. Porque você conduzindo animais no deserto que não tem água, conduzindo animais no deserto que tem escorpiões, conduzindo animais no deserto que tem serpentes, e Abrão vai descendo para sobreviver. Mas Deus tinha lhe dado uma promessa. Deus disse para ele já 2 vezes até aqui: eu vou te dar esta terra, a tua descendência. Mesmo assim, Abraão, para sobreviver, vai até o Egito. Fica um tempo no Egito e volta novamente e se estabelece na cidade de Hebrom. O que é que Abrão faz em Hebrom? Qual é a finalidade de Abraão voltar para a terra da promessa? Porque Canaã sempre foi a terra da promessa. Canaã era o lugar de onde Abrão nunca deveria ter saído. Deus disse que o sustentaria. Mas às vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina que deva acontecer, a gente toma as nossas próprias atitudes. A gente faz as nossas próprias escolhas. E Abrão sofre com isso. Mas mesmo que isso fosse um erro, que isso fosse uma falha, mesmo que isso fosse, eu não estou dizendo que foi, Deus transforma o errado em certo. Como é que funciona isso? Deus desce para o Egito, ele fica um tempo lá com Abimeleque,
E depois ele é expulso por causa da situação de Sara. E para compensar esse prejuízo, Abimeleque enche Abraão de ouro, enche Abraão de prata, enche Abraão de mais rebanhos. E Abraão que já era rico, ele volta ainda mais rico. Porque sobre a vida de Abrão está a bênção de Deus. E quem tem a bênção de Deus, ainda que passe alguns perrengues, ele está destinado a prosperar. Eu estou dizendo que eu e você, que é a igreja de Deus, tem a bênção de Deus e ela está destinada a prosperar. No aspecto financeiro, no aspecto da saúde, no aspecto emocional. O problema é que nós não desenvolvemos a nossa fé. Como Abraão desenvolveu? O problema é que nós não adoramos como Abraão adorava. O problema é que hoje as pessoas, uma boa parte delas, vem à igreja porque querem receber uma bênção financeira. Primeiro adora. Primeiro se adora. E a sua adoração vai agradar a Deus. Na sua adoração você vai mostrar a sua fé. Porque é com a fé que você vai romper barreiras. É com a fé que você vai vencer os desafios. É com a fé que você vai gerar a bênção que de outra forma ela não viria. Uma curiosidade que nós temos sobre a vida de Abraão e que deve acontecer sobre nós é que nós nunca lemos no livro de Gênesis, que fala sobre a história de Abraão, dos capítulos 12 até o capítulo 20, nós nunca vemos Abraão dizendo: Senhor, me abençoa com rebanhos, Senhor, me abençoa com prata, Senhor, me abençoa com... Você já viu Abraão aqui pedindo alguma coisa para Deus? E como é que esse homem é tão rico? Como é que esse homem se tornou tão poderoso? A ponto de vencer um exército, com apenas 312 homens, que não eram treinados para a guerra. Como é que esse homem consegue? E cada dia que passa, esse homem vai se tornando cada vez mais rico. Mas ele nunca orou dizendo: Senhor, me abençoa como fez Jabes. Senhor, alarga as minhas fronteiras. Ele nunca orou. Abraão nunca pediu a bênção financeira para Deus. Ela veio automático como resultado da sua fé, mesmo com as suas falhas. Deus está abençoando Abraão, porque ele comprometeu o seu nome, ele envolveu o seu nome, dizendo: eu vou abençoar Abraão. Só que eu e você somos descendentes de Abraão no que diz respeito à fé. Se você acreditar que Deus que você adora, que você ama, que você serve, se você acreditar o mesmo que aconteceu com Abraão no que diz respeito a Deus dar, a Deus dar, a Deus prosperar, vai acontecer com você. A mesma coisa vai acontecer com você. O problema é que a gente coloca Deus tão pequenininho, tão pequenininho, tão pequenininho, que não há como dizer que nós temos fé. Abraão nunca questionou quando Deus disse: eu vou te dar esta terra, eu vou te dar, a sua descendência vai possuir esta terra. Ora, quando eu falo de descendência, eu estou falando filhos, de filhos, de filhos, de filhos. Até esse momento, já havia passado 10 anos, e Sara
Nada de ter filhos. Aliás, a Bíblia diz que já tinha passado o costume das mulheres. Chegou um tempo que Deus aparece para Abraão, lá nos carvalhais de Mamre, lá em Siquém, e Abraão, a conversa de Abraão com Deus é essa: Senhor, até agora eu não tenho filhos, e até esse ponto da história, Deus já tinha aparecido para Abraão pelo menos 5 vezes. E todas as vezes que ele dizia, Deus dizia: a sua descendência vai possuir esta terra. 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 Deus estava dizendo: alguém que vai sair dos seus lombos, sangue do seu sangue, vai possuir esta terra. Agora Abraão vai conversar com Deus e diz assim: Senhor, já que eu não tenho filho, a minha mulher já passou do costume das mulheres, vamos nomear o meu servo Eliezer, o Damasceno, como o dono da minha herança. Deus diz assim: Abraão, porque nesse tempo as pessoas ricas que não tinham filhos costumavam deixar a sua herança para os administradores, para os mordomos. Era um costume normal na região. Mas Deus nunca seguiu o costume dos povos, porque Deus tem as suas próprias regras. Deus empenhou a sua palavra e disse: a sua descendência vai herdar a terra. Às vezes nós não recebemos o que Deus está prometendo nos dar, porque nós simplesmente não acreditamos. Nós ficamos imaginando: como é que Deus vai fazer isto? Eu não tenho a menor condição. Eu não vejo por onde eu prosperar. Eu não vejo por onde eu fazer diferença. Eu não vejo por onde eu ser abençoado. Nós estamos diminuindo, encurtando o braço de Deus. Nós estamos dizendo que a bênção de Deus é só para algumas pessoas. A bênção de Deus é para mim, e a bênção de Deus é para você. Você tem que acreditar que a bênção de Deus é para a sua vida. Mas dia menos dia, esta vida vai mudar e você vai ver, olhar para trás e diz: nossa, quem era eu, quem sou hoje, por causa da bênção de Deus. E Abraão passa a discutir com Deus. Deus diz: não. Quem vai herdar tudo isso é alguém que vai sair dos seus lombos. E Deus fica um tempo sem falar com Abraão, por causa que quando ele mandou sair de Ur dos Caldeus, ele disse para Ló não ir junto. Mesmo assim, Ló era um homem justo. Mesmo assim, Deus abençoa Ló, porque estava com Abraão. E Deus abençoa Ló, porque havia prometido uma bênção para Abraão. E quem está com quem é abençoado também. E aí, depois que Abraão se separa de Ló, imediatamente Deus aparece de novo, lhe faz uma promessa, ou melhor, reafirma a promessa, que ele daria toda aquela terra. Quando Abraão se separa de Ló, eles ficam caminho de 3 dias de distância um do outro. Você imagina, você quer calcular a distância de caminho de um dia? Normalmente isso já é uma medida do exército, das forças armadas, dos fuzileiros. A marcha militar é de 7 km por hora. Quem já serviu sabe do que eu estou dizendo. 7 km por hora. E caminho de um dia, você calcula aí
12 horas vezes 7, Abraão ficava aproximadamente 210 quilômetros de distância de Ló. Nesse tempo, há uma guerra, e Ló é levado cativo, os seus bens é levado cativo. Abraão reúne os seus homens, 318 homens, para fazer esse resgate. E quando Abraão está voltando desse resgate, ele encontra com um personagem místico, misterioso. O natural é a gente mencionar homens que têm uma família, que têm pais, que têm mães. Mas Melquisedeque não tem genealogia, não tem princípio nem fim de dias. Melquisedeque é como se fosse uma teofania. Melquisedeque é como se fosse o próprio Deus encarnado em pessoa. E a Bíblia diz que quando Abraão está voltando, Melquisedeque vai ao encontro de Abraão com pão e com vinho. Nesse tempo, quando os sacerdotes queriam abençoar as pessoas, eles abençoavam com pão, que significava fartura, e abençoava com vinho, que significava alegria. Melquisedeque estava dizendo para Abraão: nunca te falte o pão, nunca te falte a alegria. E Melquisedeque era um sacerdote que não tinha genealogia, que não tinha começo e nem fim de dias. Melquisedeque, nós poderíamos dizer que era o próprio Deus. E Abraão obedecia um princípio. Aqui Abraão vai mostrar que ele é um homem fiel. Abraão estava voltando com os despojos da guerra. Ele separa o dízimo. Quem havia falado de dízimo para Abraão? Aonde foi que Abraão aprendeu o dízimo? É certo que o código de Hammurabi, muito anterior aos 10 mandamentos, era uma prática comum entre as nações, entre os pagãos, dizimar as suas divindades. Mas a Bíblia diz que Abraão separou o seu dízimo e entregou a Melquisedeque. Aqui existe uma lição. Dízimo é entregue do menor para o maior. Nunca ao contrário. O dízimo é entregue do menor para o maior. E Abraão está dizendo: você é o maior, muito maior do que eu. Você é muito maior do que eu. E a Bíblia diz que Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão, ou de Abrão. Aqui mostra algumas coisas sobre a pessoa de Abraão. Mostra que ele foi um homem fiel, porque mesmo sem a gente saber como, Abraão separa os seus dízimos e entrega para Melquisedeque. Abraão foi um homem justo, porque ele não quis uma unha de uma única ovelha, para que as pessoas não pudessem dizer: eu enriqueci Abraão, porque Deus havia lhe dito que ele era o seu escudo e que ele era o seu galardão. Toda a prosperidade de Abraão vinha do próprio Deus. A prosperidade que deve vir sobre a sua vida deve vir de Deus. A riqueza que está programado para a sua vida deve vir de Deus. Você tem que tributar a Deus tudo quanto Ele colocar nas suas mãos. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos dá. Não coloque o seu coração nos bens, não coloque o seu coração nas riquezas. Nós ouvimos crentes suspirando, desejando riquezas, mas Deus sabe que se um dia
ele subir numa gilete, ele vai humilhar as outras pessoas, o pescoço dele vai ficar duro, ele não vai ter. Aí Deus mantém ele naquela posiçãozinha assim, acostumada, 2 passos para frente, 1 passo para trás, para não andar, para não ir muito distante, 2 para frente e 1 para trás, às vezes 2 para frente, 2 para trás. Aí as outras pessoas vão passando à frente dele, porque não são, a riqueza não está no coração dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sou contra você ser rico. Eu gostaria que todos aqui tivessem um Jaguar estacionado aqui na rua. Eu não vou dizer nem uma Ferrari. Todos tivessem um Jaguar aqui, estacionado. Sou contra isso. O problema é que Deus conhece o seu coração. O problema é que Deus conhece você. Se de hoje para amanhã, quando você acordasse, e de repente você tivesse na sua conta bancária 100 mil reais, que não é muito dinheiro. Não dá nem para me pagar minhas dívidas. O que você faria? Qual é a primeira coisa que você faria? Em que lugar o reino de Deus ia estar nesse projeto? De quem você iria se lembrar? Algumas pessoas diriam assim, não, eu ia fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo. Deus conhece o seu coração. Deus sabia que poderia dar toda a terra de Canaã para Abraão, poderia dar todo o ouro de Canaã para Abraão, poderia dar toda a prata de Canaã para Abraão. Abraão jamais colocou o seu coração nessas coisas. Porque o livro de Hebreus, no capítulo 11, olha o que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu sobre Abrão. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Quando Deus diz, vai para a terra que eu vou te mostrar, Deus vai dirigindo os passos de Abrão. Se Abrão fosse guiado pela sua vista, se Abrão fosse guiado pelo seu conhecimento, se Abrão fosse guiado pela geografia, Abrão não teria saído do fértil crescente que está entre o rio Eufrates e o rio Nilo, aonde os impérios se desenvolveram. Mas Deus vai dirigindo a vida de Abraão, e aqui é que está a diferença. Abraão vai crendo em Deus e vai caminhando. Abraão vai crendo em Deus e vai caminhando. É como o hino que foi cantado aqui pelo grupo de louvor. Ele vai rompendo em fé, ele vai acreditando contra a esperança. Às vezes tem que se acreditar contra a esperança. E Deus leva Abraão para a terra de Canaã. E o texto ainda continua dizendo assim, ó. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé peregrinou em terra, na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Eu disse para você que Abraão nunca colocou o seu coração nas riquezas. Porque Abraão, quando passou a ter um relacionamento com Deus, ele começou a esperar uma cidade melhor do que Sião. Uma cidade melhor do que Jerusalém, que ele não conheceu. Uma cidade melhor do que Hebrom. Uma terra melhor do que a terra de Canaã. Abraão não era só materialista. Aliás, ele nunca foi materialista. Nós observamos que Abraão era um homem justo.
porque ele não aceita os despojos de guerra que ele conseguiu na Guerra dos Reis. Abraão era um homem generoso, ele disse para Ló: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Olha a terra aí, aonde você for, você vai para um lado, eu vou para o outro. Isso é generosidade, isso é generosidade. Às vezes nós queremos ser que nem Abraão, mas não somos fiéis. Queremos ser que nem Abraão, mas não somos justos. Queremos ser que nem Abraão, mas não somos generosos. Queremos ser que nem Abraão, mas não somos valentes. Abraão é um homem de coragem. Abraão nunca temeu os desafios. Abraão é um homem de fé. Deus lhe promete um filho. Deus faz projeto com esse filho. E a sua mulher diz assim: ô Abraão, Deus está prometendo esse filho aí já faz tempo. Já se passaram 10 anos. Eu já não... Daqui não sai mais nada. E eu acredito que daí também não sai mais nada. Como é que Deus vai cumprir a promessa? Como Abraão e Sara, às vezes nós achamos que o nosso Deus não é o Deus dos impossíveis. Que Deus move os céus e move a terra para abençoar. Que Deus quebra as suas próprias regras que Ele estabeleceu. Quando as mulheres cessam de ter filhos, é um princípio determinado por Deus. Quando os homens cessam de ter filhos, é um princípio determinado por Deus. Agora Deus vai quebrar esta regra para abençoar, para cumprir a palavra na vida de Abraão, porque ele disse: a tua semente é como as estrelas do céu. Se você puder contar, agora chegou o momento. Sara diz assim: ô Abraão, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma forcinha para Deus. Estou conjecturando aqui. Tem aqui a minha serva, e você vai ter um filho com ela. E aí o herdeiro que vai sair dos seus lombos, o filho que vai sair dos seus lombos, que é o sangue do seu sangue, ele vai ser o herdeiro de tudo. Só que Jó disse no final do seu cativeiro, que os planos de Deus nunca são frustrados. Ainda que a gente queira dar uma mãozinha para ajudar Deus, Deus não precisa de muletas. Deus tem os seus meios, tem a sua forma de fazer para Ele ser glorificado. Deus poderia ter impedido que Agar tivesse um filho com Abraão, não podia ter impedido? Deus sabia que esse filho de Agar seria o pai dos povos árabes, que estaria no calcanhar dos judeus até o milênio. E hoje nós não teríamos um Oriente Médio como nós temos hoje, cheio de crises, de dificuldade. Uma criança árabe que está no ventre da mãe, ele já está jogando bomba do outro lado do muro, lá em Gaza. Ele é ensinado desde o dia que é gerado que esse povo é ruim, que esse povo é mau, que esse povo atrapalha o seu sucesso, que esse povo atrapalha o seu progresso, que não é para conviver pacificamente com este povo. Está aqui a situação, ó. Deus permite isto. E agora, a descendência de Abraão vai conviver com isso pelo resto da vida. Ismael nasce, todos conhecem a história de Ismael, mas Ismael tem promessa. Ismael tem promessa porque ele é filho de Abraão. Porque o seu pai tem promessa. Mas Deus não diz para Ismael: você vai herdar a terra de Canaã. Não, você vai ser pai de muitos povos. Você vai ser que nem um jumento selvagem. Você vai morar de frente dos seus irmãos. Os seus irmãos vão ser contra você. Você vai ser contra os seus irmãos. De Ismael nasceu muitas
surgiu muitas nações que foram o calcanhar de Aquiles para o povo judeu no decorrer dos tempos, dos séculos. Uma escolha errada feita por Agar e consentida por Abraão. Mas Deus diz: não, a promessa, a herança é para o filho da promessa. E algum tempo depois, Deus aparece para Abraão numa teofania de 3 anjos e diz que Abraão sai com eles caminhando pela trilha na região de Mamre, e os anjos vão conversando e vão falando, e Abraão manda preparar um cabrito, e eles comem aquele churrasco de cabrito, e no final o anjo diz assim: daqui a 1 ano, no tempo da vida, eu vou voltar aqui porque Sara vai ter um filho. Eu não sei a altura da conversa que eles estavam tendo, mas Sara ouve lá na tenda e ri de incredulidade. E o anjo diz assim: por que Sara riu? Sara diz: não ri. Você riu de incredulidade, mas daqui a 1 ano, mesmo com a sua incredulidade, você vai ter um filho. E Deus cumpre a sua promessa. Abraão tem um filho, e dá o nome de Isaque. E agora Deus vai fazer uma última prova. Nós queremos ser abençoados e não queremos passar das provas. As provas fortalecem a nossa fé. As provas nos dão maturidade. As provas nos dão experiência. Mas fica tranquilo que Deus não vai pedir um filho se você não tem fé para oferecê-lo. Deus vai pedir aquilo que você pode oferecer. Deus diz: Abraão, vai, pega o teu filho Isaque e vai para o monte, aonde futuramente seria erguido o templo que seria o lugar de adoração a Deus. E Abraão vai para aquele monte com Isaque. Mas Abraão nunca acreditou, porque ele disse para os seus servos: vocês ficam aqui porque eu e o menino vamos adorar e logo voltamos. Era a última prova de fé. Abraão não precisava mais de riqueza, Abraão não precisava mais de gado, Abraão não precisava mais de ovelha, Abraão não precisava mais de ouro, Abraão não precisava mais de fama, porque todos temiam Abraão naquela região, e eu estou falando uma região de povos poderosos. Abraão vai fazer o seu último sacrifício. Só as divindades pagãs exigiam sacrifícios humanos. Não era normal que Deus pedisse um filho para Abraão e ele deixasse ele executá-lo. Porque Deus era diferente das divindades pagãs. Deus nunca aceitou o sangue humano como sacrifício, a não ser o sangue de Jesus. E quando Abraão está pronto para executar o seu filho, a Bíblia nos diz que Deus brada dos céus e diz para ele: agora eu sei que tu temes a Deus. Estava confirmado todas as promessas que Deus havia feito de da terra de Canaã, de continuar abençoando Abraão. Agora isso seria passado para Isaque. Mais tarde passado para Jacó, quebrando uma sequência de primogenitura. Mas Deus abençoa quem Ele quer abençoar. Deus não está sujeito a regras e nem a normas.
Deus pode fazer o dia noite e a noite dia. Deus pode fazer o pobre rico e o rico pobre. Deus pode, só Ele pode tirar do monturo, abençoar e colocar como os príncipes do seu povo. Só Deus pode fazer isto. E Abraão agora nos deixa um exemplo. Todos nós queremos a bênção de Abraão. E nós a temos. Que é a bênção da fé. Você quer prosperar na sua vida? Você quer agradar a Deus? Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos fazer sacrifícios, podemos orar, podemos jejuar, mas se não tiver fé, não vai agradar a Deus. Se quisermos receber a sua bênção, nós devemos acreditar que Deus é o Deus dos impossíveis. Nós não podemos ficar colocando empecilhos, como é que Deus vai fazer para abençoar, como é que Deus vai remover esse obstáculo, porque para Deus está tudo plano, não tem obstáculo, não tem monte, não tem dia, não tem noite, não tem coração duro, não tem coração mole. Deus é o dono de todas as coisas. E nós herdamos a bênção de Abraão. Nós somos filhos de Abraão, porque estamos aqui porque acreditamos na sua palavra. Nós acreditamos no descendente de Abraão, que foi Jesus, que foi o sacrifício perfeito de Deus para a nossa salvação. Se Deus fosse olhar para o nosso merecimento, eu com certeza não estaria aqui. Talvez você tivesse. Eu não estaria aqui. Mas por causa da bênção de Deus sobre a nossa vida, nós estamos aqui, estamos destinados. Eu vou levantar a minha mão e vou profetizar sobre a sua vida. A bênção de Deus, a bênção de Deus, a bênção de Deus em forma de saúde, de prosperidade, de proteção, de alegria, de salvação, está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre a sua cidade. A bênção de Deus está sobre nós. Não aceite menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Se prepare, porque é um tempo de bênção para a sua vida. Quando todo mundo estiver dizendo assim, nossa, está ruim, nossa, está ruim. Quando todo mundo estiver fazendo o canto da galinha da Angola, está fraco, estou fraco. Você está dizendo, estou forte, estou forte, estou forte, estou forte. Porque você tem Deus como seu galardão, você tem Deus como seu escudo. Você pode receber essa palavra, irmão?